Olá, boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente do que eu faço. Normalmente eu falo de espiritualidade, sou um bandista, né? Mas hoje eu vou falar um outro tema. Eu tava vendo uma reportagem agora, não vou nem citar a fonte, mas é fonte de credibilidade. E, bom, é visível, né, para quem gosta de usar um pouco a massa cinzenta. A gente está ficando muito dependente dos data centers, né? De computadores, de hoje em dia a luz, pelo menos aqui em São Paulo, o bairro que eu moro, eu creio que é São Paulo inteiro, eu acho que isso é a nível Brasil, se não por mundial. É passar tudo controlado por servidores, né? Na verdade, aqui, pelo menos em São Paulo, aqui na Zona Norte onde eu moro, ainda vem os leitoristas, né? Tirar a medição no relógio das residências, dos prédios, empresas, e aí gera a conta, né? E eles querem passar isso tudo para o data center. Quer dizer, da base eles conseguem administrar o consumo naquela data X para fazer o fechamento da conta, e caso não haja pagamento também ele tem a facilidade de desligar. E também para manutenção, né? Óbvio, não estou também criticando ao máximo. É uma coisa que eu acho que já era esperado, né? Infelizmente, eu acho que por enquanto aqui está sendo com a luz, provavelmente vai passar para água, com gás. E aí vai gerar desemprego, porque assim, os que tiram, no caso os leitoristas, vão perder o emprego, né? Porque não vai ter necessidade dele se dirigir à residência para pegar a numeração para gerar o consumo mensal. Enfim, mas tem um lado de. Eu sei que esses servidores são super protegidos, né? Ponto importante que foi citado nessa reportagem que eu falei: os data centers não podem parar, então a prioridade é deles, tá? Então, por exemplo, pode sacrificar outra coisa de ficar sem energia, mas os data centers jamais. Então, tem o perigo de invasão de hackers. Eu sei que eles têm um sistema de segurança, creio que é incrível, porque se um hacker assumir um data center, seja de energia ou de qualquer outra coisa que ele administre, ele pode fazer um estrago imenso. Enfim, já tivemos sim aqui em São Paulo, há uns meses atrás, problema com a água, aonde foi invadir o servidor e o pessoal teve que voltar a fazer tudo coisa manual, relatórios, coisa que levaria horas, demorou semanas, entendeu? Então, quer dizer, isso é um alerta, né? Principalmente para os governantes, para o nosso ministro de Energia, né? Ministro de Tecnologia, para pensar bem, né? É que na verdade eu vejo assim, né? Eu tô falando de invasão do data center, mas tem o lado assim. Aí a gente vai conhecer os dois lados da moeda. Por exemplo, na falta de um data center, as pessoas têm que voltar no manual. Só que aí tem o porém, os que trabalham manualmente ou que sabem mexer antes do data center, muitos aposentaram, já estão de idade, outros não querem, ou se quererem, vão querer um valor absurdo para voltar a fazer o que eles faziam antes. Como assim? Por exemplo, eu tenho exemplo na minha casa. Minha esposa aposentou numa empresa, numa companhia de saneamento básico, água e esgoto. E ela não quer voltar mais a fazer o que ela fazia, entendeu? Tá certo que a área dela é área comercial, área administrativa, entendeu? Tem a área operacional, é óbvio que é super importante, né? Porque não adianta você ser formado, ter toda a teoria e não saber pôr em prática, né? Na hora do vamos ver ali, como diziam, eu trabalhei, né? Quando eu conheci ela em 95, 93, melhor dizendo, fazer a vala para mexer com encanamento, com esgoto, fazer escoramento, usar aquelas ferramentas.
Às vezes o engenheiro ficava em volta das valas comentando alguma coisa, já teve peão que falou, ó, o senhor pode entender de números, mas de buraco entendo eu. Entendeu? Então, a prática, entendeu? Também é muito eficiente para quem sempre mexeu com isso, né? A teoria é bonito no livro, mas na hora de pôr a mão na massa, quem sempre praticou ali, entendeu? Tem uma vantagem a mais. Mas enfim, voltando no data center, tá? Então é uma coisa óbvia, né? Que a gente vai ficar dependendo, como a internet, hoje tem essas empresas operadoras de internet. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente vai ficar tudo dependente, realmente tudo por informações, internet, e esses data centers vão mandar em nós. Quer dizer, vamos ser mais sinceros, tudo que foi ficção na minha época de infância hoje é uma realidade, entendeu? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Na verdade, a gente é um consumidor, a gente está transitando nesse meio, mas aqueles que têm capacidade de vigiar, fiscalizar, né? Melhor dizendo, eles têm que ficar atentos com isso, né? Para não deixar acontecer um colapso, né? Inclusive, nessa reportagem que eu vi desse documentário, alguns países da América Latina estão passando por esse colapso de dar prioridade para os data centers, e o cidadão em si comum está passando necessidade. Porque o data center não pode parar, entendeu? Por causa de grandes empresas, indústrias, farmácias, hospitais, né? Que tem, é óbvio, tem que dar prioridade para o hospital. Mas enfim, então tem que ter uma fiscalização que tem que ser para todos, né? Não só para o data center em si. Tem que ter um plano de emergência para não deixar chegar no colapso, né? Mas é isso aí, beleza? O vídeo é mais sobre isso daí. Eu creio que outras pessoas também acho que já têm noção disso, né? Mas é só pra que eu tô inteirado também, né? Não é só no mundo espiritual, só na Umbanda que eu tenho a mente, né? E não querendo ser exemplo, né? Longe disso, mas eu acho que todo umbandista, todo católico, seja a religião que segue, ele tem que ter a mente ampliada, né? Um leque que a gente tem um mundo espiritual que a gente cuida, orar e vigiar, né, como nós dizemos, mas tem um mundo material, né, que a gente tem que ficar sempre em alerta também, né, o que acontece ao nosso redor. Como eu já fiz um vídeo também a respeito de encontro de gerações, né, século XX, século XXI, né, então essa mudança aí, nós do século XX, então temos que se adaptar. Por exemplo, jovens aí que nasceram de 2000 para cá, estão com 25 anos, eles já estão bem mais, já nascem num mundo de internet, de informática. Então, esse aprimoramento que eles têm, nós do século XX temos que, né, ficar atento e aprender para poder conviver, né, e ter uma vivência assim, lado a lado, né? Como eles também, eu creio que se tiver boa vontade, nós do século XX temos coisas que eles podem guardar, que na verdade seríamos o segundo plano B, né? Caso o A não der certo, né? A gente tem um certo conhecimento também. Tá ok? Valeu. Fui.